Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tem dificuldade, crase. Então, vamos sanando aí todas as dificuldades agora sobre crase. Vamos lá. Quando eu falo de crase, pessoal, eu preciso entender que é a fusão, ou posso dizer mistura, de duas vogais idênticas. A mais A, indicada na escrita pelo acento grave de crase. Essas vogais, embora sejam idênticas, eu preciso também reconhecer que elas pertencem a classes de palavras diferentes. O primeiro A sempre vai ser uma preposição. Agora, o segundo, ele pode ser o artigo feminino a ou sua forma plural as. Exemplo, fui à feira. Fui, o primeiro A, sempre uma preposição aqui, ó, fui a, e feira é uma palavra feminina, logo, cabe aí o artigo feminino a. Faço a fusão, fui à feira. Outro caso é o a que inicia os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, e sua forma plural. Fui a, quem vai a algum lugar, fui a mais aquele. O a que inicia os pronomes demonstrativos, aquele. Fui aquele monumento. Outro caso é o a que inicia também aí o pronome relativo qual e quais, formando aí a qual e as quais. Lembrando, o primeiro a sempre será uma preposição. Olha o exemplo. A cidade a mais a qual nos referimos fica longe. A cidade a qual nos referimos fica longe. Olha a crase. O pronome demonstrativo a ou sua forma plural as. Exemplo. Essa caneta é semelhante a. Tudo que é semelhante, olha aí a regência, é semelhante a alguma coisa, a regência nominal aí, mas a que me deste, mais a, o pronome demonstrativo a, que vai se fundir com a preposição, formando aí crase. Essa caneta é semelhante a, fica implícito ali, caneta que me deste. Ok, gente? Vamos seguir. Agora é regra, né? Sabemos que dentro da língua portuguesa, temos aí algumas regras e devem ser observadas. Haverá crase, gente, sempre que o termo regente, seja no caso de regência nominal ou de regência verbal. Quem tem dúvida aí sobre regência, dá uma visitada lá no vídeo que a gente postou sobre regência nominal e verbal. Sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regente regido, no caso aí o termo regido, admitir o artigo a ou a forma plural as. Exemplo, eu me referi a. Quem se refere a alguma coisa. Mas o a aqui, o artigo feminino a, do termo diretora, né, que precedeu aí o termo diretora, que é um substantivo feminino, eu me referi à diretora. Agora, podemos trocar o termo regido, no caso aqui foi o termo diretora, por um termo masculino equivalente. No caso aí, o diretor, por exemplo. Se tivermos a combinação ao, a crase será confirmada. Olha o exemplo. Eu me refiro ao diretor. Lembrando, o primeiro a sempre é uma preposição. No caso, diretor, como é um substantivo masculino, eu teria o termo o diretor. Fiz a fusão ali da preposição mais o artigo masculino, deu ao. Então, quando eu puder fazer isso, gente, eu vou saber que ali se aplica crase. Outro exemplo, fui à cidade. Quem vai a algum lugar. Se eu sei que eu volto da cidade e a combinação da for aceita, eu vou entender que eu vou aplicar crase também aqui
nessa expressão fui à cidade. Ok, gente? Que quem volta, volta da cidade. Agora, não ocorre crase, pessoal. Não ocorre crase. Diante de palavras masculinas, isto cheira a perfume francês. Percebam que perfume é um substantivo masculino, logo não admite crase. Gostava de andar a pé. Gostava de andar a pé. Não admite crase, não é? Mas se eu dissesse gostava de andar a charrete, eu teria ali ou a carroça. Poderia ter crase. Outro caso aí, diante de verbos não ocorre crase. Então, não vai ocorrer crase diante de palavras masculinas, não vai ocorrer crase diante de verbos. Ainda há muita coisa a fazer um verbo. Estava disposto a disputar uma vaga. Disputar é verbo, logo não admite crase. Outro caso que também não admite crase, diante da maioria dos pronomes. Vejam bem, da maioria. Eu não disse de todos os pronomes. Qual pronome? Pronome pessoal do caso pronome pessoal do caso reto, pronome de tratamento, alguns pronomes aí demonstrativos e pronomes indefinidos. Vamos lá. Entregaram um prêmio a ela. Ela, pronome pessoal do caso reto, não admite aí crase. Peço licença a vossa excelência. Pronomes de tratamento, não se aplica aí antes dele crase. Fizeram referência a esta carta. Esta aqui, pronome demonstrativo, também não se aplica crase. Lembrando que o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, crase, ok? Não fizeram alusão a alguma possibilidade de acordo, alguma pronome indefinido, assim como todo, todas, também não se aplica crase, certo, pessoal? Vamos seguir. Nas expressões, gente, formadas por palavras repetidas, gota a gota, frente a frente, cara a cara, ponta a ponta, entre outros, não vamos utilizar crase. Ficou cara a cara com o inimigo. Nada de crase. Estás cara a cara, mas não aplicas crase, tá bem? Contava as moedas uma a uma. Palavras repetidas, não se aplica crase. Outro caso, diante de substantivos empregados em sentido genérico. Falava a pessoas desinteressadas. Pessoas é o quê? Substantivo genérico. Professor, o que são substantivos genéricos? São substantivos que não estão nomeando nenhum ser, nenhum nome de cidade. Genérico, trata do geral. Falava a pessoas desinteressadas. Fez alusão a cidades litorâneas. Não se referiu a criatura alguma. Então, aí, substantivos genéricos não admitem crase. Agora, gente, no caso do substantivo genérico, pessoas, quando estiver precedido, em alguns casos, claro, pelo artigo feminino plural, aí a gente aplica a crase, tá? A gente vai ver depois aí uma regra sobre isso. Tá bem, gente? Vamos seguir. Casos especiais. Não poderíamos deixar de falar de crase sem ter, pessoal, os casos especiais. Olha o exemplo. Nas expressões formadas por locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas ou aditivas formadas por palavras femininas, usa-se crase. Olha aqui, à noite, à tarde, às escondidas, às 2 horas, à proporção que, à medida que, à beira de, à moda de, no caso de a moda, mesmo que o termo moda esteja implícito, subtendido, a crase vai
ser aplicada. Exemplo, Miguel, às vezes, caminha às pressas procurando Lucas pela rua. Às vezes, uma locução adverbial de tempo, às pressas, locução adverbial de modo. Percebam que a crase foi aplicada aqui. Ocorre crase obrigatoriamente. Às terças, locução adverbial de tempo. Aquele restaurante serve dobrada à moda, olha aqui a expressão à moda craseada, à moda do Porto, e arroz à grega. Porque antes de a grega, utilizamos crase. Alguns alunos meus responderam assim, professor, porque grega é um termo feminino. Não, gente. Porque antes o termo grega está implícito aí o termo moda, a moda grega. Ok? E vamos seguindo. Dica mais que especial, pessoal. Quando expressões indicando horas estiverem antecedidas pela preposição para, desde e até, naturalmente o artigo não receberá o acento indicador de crase. Olha aqui. Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde às 10 horas. Marcaram o encontro no restaurante para as 20 horas. Fique tranquilo, eu estarei no trabalho até às 9 horas. Percebam que a crase não foi utilizada. Agora, se eu não tivesse aqui essa preposição desde, para e até, a crase seria obrigatória. Por exemplo, quando eu falo, ele decidiu ir embora, pois estava esperando. Aí retiro ali a preposição desde. Esperando às 10 horas. Claro, né? Fica aí um pouco confuso o valor semântico. A crase seria aplicada. Por exemplo, vou à festa às 10 horas. Estarei em casa às 20 horas. Não tem a preposição desde, para e até antecedendo. A crase aí vai ser obrigatória. Segue aqui o mesmo exemplo aqui, ó. Às 10 horas, por exemplo. O evento ocorrerá às 10 horas. A crase será obrigatória. Agora, se o termo indicador de horas estiver antecedido pelas preposições para, desde ou até, a crase não vai ser exigida. Ok, pessoal? Agora, casos que podem ou não ocorrer crase diante do nome de pessoas do sexo feminino. Ele fez referência a Sandra. Ele fez referência a Sandra. A crase pode ou não. Diante de pronomes possessivos, obedeço a minha mãe. Obedeço a minha mãe. Depois a preposição até. Fomos até a feira. Fomos até a feira. A crase aí é opcional, tá, pessoal? Lembrando mais uma vez, tá? Crases antes de termos que indicam horas, se esse termo que está indicando hora não estiver precedido pelas preposições para, desde ou até, a crase é obrigatória. Quando ele estiver precedido, a crase não é aplicada, não será aplicada. Vamos lá? Crase diante de nomes de lugar. Pode, mas vamos lá. Viajamos à Argentina no mês passado, mas nós voltamos da Argentina. Lembra da regra que eu expliquei no início? Da, vou a, volto da, crase a. Vou à Itália, voltarei da Itália. Mas eu vou a Roma e eu não volto da Roma, eu volto de Roma. Então, não se aplica crase, tá, gente? Agora, se o nome do lugar que não admite artigo vier determinado, a crase passa a ser admitida. Eu digo sempre determinado ou caracterizado. Ó, vou a Roma antiga. Quando eu volto, eu não volto de
Roma antiga, eu volto da Roma antiga. Então, crase. No exemplo anterior, ó, vou a Roma. Então, tem aí não tem um caracterizador, então não se aplica crase. Já aqui, a Roma antiga, eu vou voltar da Roma antiga. Outro exemplo, retornaremos à agradável Curitiba. Retornaremos da agradável Curitiba. Perceba que o termo agradável aqui está caracterizando. E quando eu voltar desse lugar, eu vou voltar da. Ok? Irei a Curitiba. Voltarei de Curitiba. Ok. Mas quando Curitiba aí estiver sendo caracterizado, eu vou voltar de onde? Da agradável Curitiba. Logo, a crase passa a ser obrigatória. Ok, pessoal? Diante das palavras casa e terra, vai se aplicar crase. Só que, olha o valor semântico, né? Casa, no sentido de lar, de moradia, não admite crase. Terra, no sentido de chão firme, também não admite crase. Voltamos cedo à casa, a minha casa, o meu lar. Os marinheiros desceram à terra, estão na terra firme, no chão, também não admite crase. Agora, esses termos especificados passam a exigir crase. Voltamos cedo à casa. Casa de quem? Dos amigos, crase A. Os marinheiros desceram à terra de quem? Dos piratas. Quando isso acontecer, a crase vai ser aplicada corretamente. Certo, gente? Pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que esse vídeo, essa aula tenha ajudado vocês. Se inscreve no canal, deixa o like. Lembrem-se, vocês estão ajudando aí o nosso projeto Casa Portuguesa. Gente, bons estudos, fiquem bem, fiquem na paz e até a próxima. Beijo e paz.